crianças do YouTube. Estamos com a terceira parte de nossos vídeos de histórias bíblicas infantis. Peço que vocês ajudem nosso canal a crescer. Se inscreva e deixe seu joinha. Jesus acalma a tempestade. Jesus realizou muitos grandes milagres e seus discípulos os testemunharam. História. Jesus e seus discípulos estavam viajando em um barco uma noite, e Jesus adormeceu após um dia cansativo de pregação para o povo. Sem qualquer aviso, uma forte tempestade caiu sobre eles e eles ficaram com medo de se afogar. Com medo, eles acordaram Jesus e pediram que ele os salvasse. Ó homens de pouca fé, disse-lhes Jesus, por que vocês estão com tanto medo? Jesus então se voltou para a tempestade e a repreendeu. O vento e as ondas estavam completamente calmos, mais uma vez. Seus discípulos ficaram maravilhados com seu poder. Moral da história. Todas as coisas podem ser feitas através da fé em Deus. Diabo no deserto. Antes de iniciar seu ministério, até Jesus teve que lutar contra a tentação. História. Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites no deserto. Ele estava sozinho e com fome. O diabo foi até ele e tentou tentá-lo a transformar as pedras em pão, mas Jesus respondeu que o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus. Então, o diabo levou Jesus ao ponto mais alto da cidade santa, ao ponto mais alto. Ele disse a Jesus para se jogar de lá, pois as Escrituras diziam que os anjos salvariam Jesus. Mas Jesus respondeu-lhe que não devemos pôr o Senhor à prova. O diabo tenta Jesus. O diabo então tentou prometer todos os reinos do mundo a Jesus, desde que ele se curvasse e o adorasse. Mas Jesus repreendeu o diabo e disse-lhe que a adoração é para Deus somente. O diabo então deixou Jesus, e os anjos do Senhor vieram atendê-lo. Moral da história. Se você se apegar à palavra de Deus, ninguém será capaz de fazer você tropeçar. A oferta da viúva. Jesus nos ensina o que Deus considera ser um dom maior. História. Um dia, quando Jesus estava no templo, viu uma velha colocar 2 pequenas moedas na caixa de ofertas. Ele disse a seus discípulos: esta pobre viúva deu mais do que qualquer outro. Todos os outros deram um pouco de sua riqueza, mas ela deu tudo o que tinha em sua pobreza. Moral da história. Deus não vê quantidade da mesma forma que nós. Ele vê a natureza do seu coração. A ovelha perdida. O que significa quando uma pessoa crê em Jesus? História. A maioria dos fariseus tinha problemas com Jesus porque ele comia com os pecadores e permitia que eles o seguissem. Jesus contou-lhes esta parábola para ajudá-los a entender. Jesus como pastor. Se um de vocês tiver 100 ovelhas e mesmo que uma se perca, você não deixará as outras e irá procurar a ovelha perdida? Ao encontrá-la, você fica muito feliz e conta a todos que encontrou sua ovelha perdida. Você vai chamar seus amigos e comemorar. Da mesma forma, quando um pecador se arrepende, há muita alegria no céu. Moral da história. Jesus veio para salvar os que estão perdidos e jamais desistirá de você. Filha fiel. Jesus curou muitas pessoas quando esteve na terra. As pessoas se aglomeravam ao redor dele, esperando apenas tocar em suas vestes, para que pudessem ser curadas. História. Um governante veio diante de Jesus e se ajoelhou, pedindo a Jesus que fosse com ele para sua casa e ressuscitasse sua filha dentre os mortos. Tudo o que Jesus tinha que fazer era impor as mãos sobre ela. Jesus concordou e, indo para a casa da moça, uma grande multidão se juntou a ele. Entre eles estava uma mulher que sangrava há 12 anos. Ela pensou que se ela apenas tocasse em suas roupas, ela seria curada. Quando Jesus sentiu que o poder o abandonava, voltou-se para ver quem era o responsável. Ela temia que talvez Jesus estivesse zangado, mas não era esse o caso, pois Jesus estava satisfeito com ela. Ele lhe disse: tenha ânimo, filha, porque a sua fé a salvou. Quando Jesus chegou à casa do governante,
Ele pegou a jovem pela mão, e ela se levantou, viva e bem. Moral da história: milagres através de Jesus são possíveis, tudo o que você precisa fazer é ter fé.